Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, tem sido alegria para mim estar aqui, eu e minha esposa, nesse feriado, ouvindo a palavra, conhecendo os irmãos, conversando. Eu tenho sido muito edificado nas conversas que eu tenho tido com o reverendo Rafa, com outros presbíteros, irmãos, liderança com as senhoras. Tem sido muito bom. Eu sairei daqui extremamente edificado. Vocês têm sido uma bênção na minha vida. E eu fico muito feliz em poder estar sendo bênção também na vida de vocês, ao expor as sagradas escrituras. E nós temos visto nesse acampamento como é importante as bem-aventuranças, as marcas do cidadão no reino dos céus, que são inegociáveis. Isso tem que ser visível em nossa vida, para que de fato possamos desenvolver todo o nosso potencial para a glória de Deus. Nós vimos a importância de nos esvaziarmos, de sermos humildes, ser cheio do Espírito, chorar, nos quebrantar diante de Deus pelos nossos pecados e anelar, desejar ser mais santo, o ser manso e não frouxo, mas manso segundo a vontade de Deus, domínio próprio, ter fome e sede de justiça. E hoje, meus irmãos, estarei falando sobre a misericórdia. A bondade do Senhor sempre seguirá aqueles que são misericordiosos. Abram suas Bíblias ali em Mateus capítulo 5, verso 7. Assim diz a santa palavra do Senhor: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar novamente? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado e Pai santo, novamente lemos aqui a Tua palavra, e agora ela será exposta, será explicada e aplicada aos nossos corações. Ó Deus, que saiamos daqui com o coração cheio de misericórdia, cheio de graça e bondade, aplicando isso de fato em nossa vida, Deus, em nome de Jesus, para que assim possamos desenvolver, Senhor, todo o nosso potencial para a Tua glória, pois sabemos, Pai, que pessoas que não têm coração misericordioso, são pessoas que não conseguem glorificar a Deus, experimentar a Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça, não conseguem fazer a Tua luz brilhar com intensidade, e fazer diferença na vida de ninguém. Por isso te pedimos, Senhor, fale conosco, através da Tua santa palavra. Use, Senhor, esse pobre, miserável pastor, para ser instrumento de Suas mãos neste momento, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vimos aqui, e eu estou reforçando isso porque eu quero que grave na mente de vocês, que as bem-aventuranças existe uma ordem lógica, nós temos visto isso. Então, a primeira coisa importante no cidadão do reino dos céus é reconhecer a sua pobreza espiritual. A segunda coisa é chorar por causa da sua pobreza espiritual. Terceira coisa, esse reconhecimento da pobreza e o choro por ele exerce uma influência então persuasiva em nossa vida, cujos efeitos imediatos são transformar-nos em seres mansos, pessoas controladas pelo Espírito Santo. Nós somos mais dominados pelos nossos impulsos e desejos, nosso querer é fazer a vontade de Deus, e quando isso acontece, começamos a ter fome e sede da justiça, fome e sede de viver uma vida digna, uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Somos movidos por esse desejo intenso que domina a nossa alma. Cristo nos justificou, Cristo transformou a nossa mente, nossas afeições, nossos desejos, e isso é visível pela forma como vivemos, nos comportamos, falamos, andamos. As pessoas enxergam a luz de Cristo sobre nós. Nós somos pequenos cristos nessa terra. Somos chamados a influenciar o meio no qual vivemos. Aprendemos isso hoje de manhã. Deus chama a igreja de Várzea Grande a fazer a diferença na sociedade. A cidade tem que saber que naquela igreja habita um povo santo, que se preocupa com a cidade,
com os pobres, com os carentes, com os desabrigados, aqueles que estão no lamaçal do pecado, em depressão, com crise de ansiedade. Nós temos algo para dar para esse mundo que eles não podem encontrar em nenhum outro lugar. E Deus nos chama a ser verdadeiramente luz sobre essa cidade, sobre o bairro onde vocês estão, sobre esse estado. E atuar nas mais diversas áreas da sociedade. Nós vimos isso hoje de manhã. Agora, olha só que coisa interessante. As 4 primeiras bem-aventuranças tratam primeiramente de nossa relação diante de Deus. Já as outras 5 bem-aventuranças tratam primeiramente na nossa relação com o nosso próximo. Agora, essa bem-aventurança que veremos nesta noite, ela de fato é fruto das outras 4 primeiras bem-aventuranças. Pois quando reconhecemos a nossa pobreza espiritual, quando nós choramos por ela, recebemos o Espírito Santo, recebemos dele um caráter manso, somos cheios de sede e fome de Deus. O resultado de tudo isso, meus irmãos, é sermos misericordiosos com os outros, porque fomos alvos da misericórdia de Deus. Ele que nos transformou, Ele que tirou a cegueira de nossos olhos, nos deu o Espírito dele e nos regenerou. Quando alguém recebe a misericórdia de Deus, não possui outro caminho a trilhar que não seja o caminho da misericórdia com o outro. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Mas o que é misericórdia? Nós costumamos falar que devemos demonstrar misericórdia com as pessoas, mas o que é isso? Misericórdia, meus irmãos, é amor demonstrado em favor de quem vive na miséria, tanto espiritual como física. Ela abrange tanto um sentimento como um ato de bondade em favor do outro. A misericórdia não fica restrita a sentimentos. Ai, tadinho, tem uma pena dele. O pessoal vai cortar a conta de luz dele. Eu vou orar aqui, Senhor, que o pessoal da luz não enxergue a casa dele e passe reto e não corte a luz. Tem gente que é assim. Já viram isso? Às vezes a pessoa abre o coração, meus irmãos, eu estou com uma conta lá, e tu sabe que o cara não é miserável, o cara é trabalhador, honesto, mas perdeu o emprego, seguro-desemprego, não conseguiu emprego, vamos cortar a minha luz, tenho 5 filhos, tenho que comprar leitinho, meu irmão, vou orar por ti. Mas tu tem dinheiro no bolso, podia pagar o leitinho das crianças, podia fazer uma vaquinha entre os irmãos, pagar a conta de luz, daí essa misericórdia fica só no sentimento. Você vê o cara se lascar e fala, vamos orar aqui, né? Quem sabe aconteça alguma coisa. Não, meus irmãos, misericórdia é muito mais que um sentimento. A misericórdia, ela se manifesta poderosamente em atitudes e ações de misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, é demonstração de amor, compaixão e perdão para aqueles que nada merecem para receber. Isso é misericórdia. Você não exerce misericórdia só sobre aqueles que você acha que merece. Se a misericórdia fosse assim, todos nós estávamos lascados. Alguém merece alguma coisa aqui? Merece, né? Juízo, ira, ranger de dentes, essas coisinhas a gente merece, né? Mas o que Cristo fez por nós naquela cruz? Ele deu aquilo que eu e você não merecíamos. E Deus nos chama a fazer isso com os outros. Misericórdia, meus irmãos, está ligada a atender as necessidades, não apenas senti-las. A misericórdia, meus irmãos, concede alívio, cura, ajuda, é o estender a mão. O maior exemplo, meus irmãos, de misericórdia nós temos em Jesus. Ele curou doentes, alimentou famintos, consolou aflitos, tocou em leprosos, amou pecadores, fazendo-se se sentirem amados. Ele os perdoou, restaurou as suas vidas, deu uma nova história para eles, lhes deu um novo sentido de vida e propósito. Foi isso que Cristo fez. E Ele nos chama a fazer a mesma coisa. Agora, olha que interessante, os romanos, na época de Jesus, achavam misericórdia uma bobagem. Misericórdia não era considerada uma virtude como honra, sabedoria, justiça, coragem. Misericórdia para os romanos é fraqueza, é tolice, é loucura.
Os romanos consideravam misericórdia uma enfermidade da alma. Agora, muitas pessoas em nossa época não pensam muito diferente dos romanos. Às vezes há pessoas dentro da igreja que pensam como os romanos. Não dá para ter misericórdia. Exercer misericórdia é sinal de fraqueza. Quem demonstra misericórdia não pode. Se fizer isso, as pessoas vão se aproveitar de ti. Não vai por esse caminho. As pessoas vão se atirar nas cordas, vão achar que tu é ingênuo em ser misericordioso. São poucos, meus irmãos, essa é a verdade. Dá para contar nos dedos quantos estão dispostos a, de fato, a serem misericordiosos. Por que poucas pessoas querem ser misericordiosas? Olha, tem um monte de motivo, mas eu quero destacar o principal deles nessa noite. O principal motivo pelo que poucas pessoas são misericordiosas é o mesmo motivo pelo fato que poucas pessoas são mansas. Mansidão, misericórdia, humildade, quebrantamento, chorar pelos seus pecados. Meus irmãos, ninguém nasce com isso por natureza. Ninguém é manso por natureza, a gente viu isso ontem. Ninguém é misericordioso por natureza, não é uma virtude natural do coração do homem depois da queda. Nós, por natureza, meus irmãos, nós somos egoístas. Nós, por natureza, somos vingadores. Quer pagar o mal com o mal. E Cristo nos chama a pagar o mal com o bem. Mas as pessoas não são assim por natureza. Somos insensíveis, somos incapazes de exercer misericórdia conforme as Escrituras nos exigem. E se nós não exercemos misericórdia, como Deus irá trabalhar em nossa vida para que todo o nosso potencial seja de fato desenvolvido para a sua glória? É impossível. A tua vida fica travada espiritualmente se você não é misericordioso. A verdadeira misericórdia só pode ser exercida pelo cidadão do reino dos céus, aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Jesus, ele diz em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo você não consegue ser misericordioso, sem Cristo você não consegue ser manso, sem Cristo você não consegue ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, segundo o padrão bíblico, porque sem Ele tu não consegue fazer nada que preste no nível dele, que é um nível altíssimo. Sem o seu Espírito Santo você trabalha, o troço não anda, meus irmãos. Sem Cristo nada podemos fazer, incluindo ter uma vida marcada pela misericórdia. Algumas pessoas têm alguns lampejos de misericórdia. É misericordioso ali, misericordioso aqui, tira uma fotinho e é misericordioso com uma cesta básica e por aí vai. Mas não é isso que Deus nos chama a fazer, mas é uma vida marcada pela misericórdia. Quando alguém olha para você e fala sobre você, vai dizer: esse homem de Deus é marcado pela misericórdia, pela mansidão, pela humildade, pelo quebrantamento. Essa é a marca desse homem. Quando alguém perguntar para o teu filho quem você é como pai, como mãe, ele vai dizer o seguinte: é um pecador, tem muitas falhas, mas a grande marca do meu pai, da minha mãe, é um homem e uma mulher quebrantado, manso, humilde, misericordioso. Se Deus quiser, pela graça dele, que eu possa trilhar os caminhos do meu pai e da minha mãe. Olha, não tem coisa mais maravilhosa para se escutar da boca de um filho. É algo maravilhoso, meus irmãos. E é isso que Deus chama eu e você para sermos. E para ter um coração misericordioso, antes você precisa de tudo de um coração novo. É impossível um coração misericordioso ter um coração novo. Um coração de pedra não consegue ser misericordioso. E quando é, porque tem segundas intenções que não são louváveis ao Senhor e não irá glorificar a Deus. Só um coração transformado por Deus, que é o Pai de toda misericórdia, como nos fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1:3, consegue ser misericordioso. Deus é a fonte de toda misericórdia, por isso somente quando estamos ligados a Ele, conseguimos exercer misericórdia. E quando exercemos, meus irmãos, nós fazemos isso em seu nome, na sua força, para a sua glória. A misericórdia de Deus cresce em nosso coração como fruto de um coração quebrantado, de um coração agradecido por receber a misericórdia divina, meus irmãos.
A misericórdia para com os outros tem a sua fonte, a sua origem em Deus. Tem a sua origem na misericórdia que Deus derramou sobre a nossa vida. Esse é o ponto. Por isso a chave para se tornar misericordioso é uma nova vida. Uma vida que possui um coração quebrantado e agradecido. Possui um sentimento real em seu coração, que tudo que tem, tudo que possui, tudo que é baseado, é firmado na misericórdia de Deus. Portanto, se quiser ser uma pessoa misericordiosa, devemos buscar Cristo, em Cristo, uma nova vida, uma vida transformada, que reconhece de todo o coração que toda alegria, toda virtude, paz, bênção, tudo que você possui, a base é a misericórdia gratuita e merecida de Deus. Cada vez mais você entende isso, mais misericordioso você é. Sabe por que tem tanta gente na igreja que não é misericordioso? Tem um coração duro, cheio de raiva, amargura. Sabe por quê? Porque não entendeu a obra da cruz. É um católico reformado, acha que merece estar aqui, que merece as obras, as bênçãos de Deus. Eu paguei um alto preço para estar no céu. Tu é doido? Tu vai para a missa. O que tu está fazendo aqui? Meus irmãos, é misericórdia de Deus. Quando você entende o preço da cruz, pago lá por você, que tudo é misericórdia. Como não exercer misericórdia, meus irmãos? Como negar misericórdia, sendo que você foi alvo da misericórdia? É loucura. Nós não podemos ser assim. Cristo nos chama a dar aquilo que recebemos. É o mínimo que você tem que fazer. E Ele é glorificado, Ele é exaltado. Nós somos encorajados, animados, desafiados e constrangidos, meus irmãos, a imitar o nosso Salvador e derramar misericórdia sobre os outros. Pois aqueles que vivem pela misericórdia estarão dispostos a ser misericordiosos com o próximo. E eu quero destacar aqui com vocês, meus irmãos, 4 motivos pelo qual devemos ser misericordiosos. Tem vários, mas quero destacar 4. Primeiro deles, devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim pelo qual nós fomos criados. Isso nos diz lá em Filipenses 2:10. O apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para andássemos nela. Então Deus nos predestinou para sermos praticantes de boas obras, fomos feitura dele. Deus nos criou, meus irmãos, para servir. Quando vivemos uma vida onde as boas obras da fé não são manifestadas, não estamos cumprindo o propósito pelo qual fomos criados. As boas obras, meus irmãos de misericórdia, são uma das boas obras que mais glorificam o nosso Criador, porque manifesta a sua graça e o seu amor. Deus nos chamou para as boas obras, para trabalhar pelo seu reino, servir, trabalhar. E a misericórdia, meus irmãos, é uma das obras mais lindas que tem. Você estende a mão, você ajuda, você ora, você chora com os que choram, você faz a diferença na vida das pessoas, você é um esteio na vida das pessoas. As pessoas veem a misericórdia de Deus através da sua vida, e essas pessoas vão até Cristo e recebem a misericórdia das suas próprias mãos e são transformadas. As boas obras de misericórdia são obras transformadoras, meus irmãos. Mas quando deixamos de praticar as boas obras de misericórdia, deixamos de viver o propósito pelo qual Deus nos destinou para viver nessa terra. Não honramos nosso Criador como deveríamos e nem testemunhamos a sua glória, do seu poder. Segunda coisa, meus irmãos, devemos ser misericordiosos porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Jesus nos diz lá em Lucas 6,36, nos dá uma ordem. Qual é a ordem que Jesus nos dá lá em Lucas 6,36? Sede o quê?
misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Um dos atributos de Deus é misericordioso. Quando nós estudamos teologia sobre o caráter e a natureza de Deus, nós entendemos que há dois tipos de atributos: os não comunicáveis e os comunicáveis. Os atributos não comunicáveis são atributos que só Deus tem, só Ele é soberano. Tem gente que acha que também é, porque Ele quer mandar na vida dele, fazer as coisas do jeitinho dele, Ele acha que Ele é soberano sobre a vida, aí Deus dá umas pauladas na cabeça e Ele vê que, eu não sou soberano não, né? Então, é coisa que só Deus tem: soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus tem essas características. Mas tem os atributos comunicáveis, coisa que Deus tem em sua perfeição, mas que nós, como imagem e semelhança de Deus, também temos, mas é imperfeito, mas nós também temos. E cada vez mais andamos com Jesus, mais perto estamos dele, mais esses atributos é trabalhado, é desenvolvido para a sua glória, todo o potencial para ele. E um deles é misericórdia. Deus é o Pai de toda misericórdia. Um dos atributos maravilhosos de Deus é a misericórdia. O atributo de misericórdia é um dos motivos que nós somos regenerados e salvos pela cruz. E ele exige, meus irmãos, que eu e você sejamos misericordiosos. O texto bíblico não diz assim, quando possível, seja misericordioso. Não diz isso o texto. Seja misericordioso só com quem você ama. Seja misericordioso com quem é misericordioso com você. Não é isso que o texto diz. O texto é uma ordem. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é. E quando demonstramos a misericórdia de Deus, refletimos Deus em nossa vida. Isso traz glória e honra ao seu nome. As pessoas aprendem mais sobre quem Deus é quando vê a sua misericórdia em seus filhos, naqueles que afirmam seguir os seus mandamentos. Agora, quando eu e você não somos misericordiosos, sabe o que estamos fazendo? Nós estamos deformando a imagem de Deus diante das pessoas, e isso é abominável, meus irmãos. Estamos desonrando a Deus diante do mundo. O terceiro mandamento diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, mas infelizmente fazemos isso quando deturpamos a sua imagem diante dos homens, quando vivemos com misericórdia. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. A ideia hebraica aqui de tomar é a ideia de carregar o nome de Deus. Então, quando às vezes as pessoas veem esse mandamento de uma forma superficial, não tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus sem refletir direito, com piadinha e não sei o que, tal. Não, vai além disso. É o carregar o nome. Esse termo hebraico para carregar é o mesmo termo usado com o sumo sacerdote, quando ele carregava no seu peito, nos seus ombros, no seu ombro, as pedrinhas com o nome de Israel, das tribos de Israel. Então o sumo sacerdote carregava o nome nas tribos e representava as tribos diante de Deus lá na hora de fazer o sacrifício. Então o terceiro mandamento está dizendo o seguinte: vocês estão carregando o meu nome, vocês estão me representando diante do mundo, o mundo me vê através de vocês. E o que o mundo vê através de vocês? Quem eu sou? Um Deus não misericordioso. Cara, aí é para acabar. O mundo tem que ver um Deus misericordioso através da nossa vida, do nosso andar, no nosso falar, no nosso praticar. Meus irmãos, não sei se vocês já passaram por isso. O meu pai passou por isso. Meu pai abraçou a fé cristã com quase 50 e poucos anos, porque infelizmente todos os crentes com quem ele teve contato eram pessoas sem caráter, sem moral, que não carregavam o nome de Deus de maneira adequada, e isso foi um repelente para o meu pai ir para a igreja, foi um empecilho. Meus irmãos, não seja
um empecilho na vida de alguém para se chegar até Cristo por não carregar o nome de Deus como deveria. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. É uma tragédia do cristianismo, são crentes que não vivem conforme a imagem de Cristo, não carregam o nome dele adequadamente. Nós somos chamados para atrair as pessoas, não para afastar as pessoas. Tem um texto que me chama muita atenção em Marcos. É o único texto de todos os evangelhos que Jesus fica irado, indignado com os discípulos. Vocês sabem que os discípulos aprontaram muito. Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro fez um monte de bobagem. A gente lê as escrituras, a gente vê, cara, os apóstolos eram meio nó cego assim, né? Mas estamos ali com Jesus. O único texto bíblico que nos diz que a ira, a indignação de Deus foi direcionada aos apóstolos, foi quando eles impediram as crianças chegar até ele. É o único texto que diz que Jesus ficou muito bravo com os apóstolos. Meus irmãos, que você não seja assim, que você não impeça ninguém de chegar até Jesus, por não viver conforme Deus quer que você viva, pelo fato de você não estar desenvolvendo todo o teu potencial para a glória de Deus, porque está agarrado a pecados, a ídolos no coração, que faz a sua vida travar, e faz com que as pessoas não enxerguem o teu Salvador claramente, na sua forma de viver, na sua forma de tratar a sua esposa, seu esposo, seus filhos, a maneira como você faz negócios, a maneira como você trata os outros, pela falta de misericórdia que você exerce com as pessoas, porque teu coração está embrutecido, cheio de ira, raiva, rancor. Não faça isso, não faça, mas que as pessoas possam ver em você Cristo de forma poderosa. Terceira coisa que eu quero destacar aqui: devemos ser misericordiosos, porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Uma das formas de adorar ao Senhor é quando somos misericordiosos com as pessoas. Ser misericordioso, meus irmãos, é a extensão da adoração que fazemos no culto solene ao Senhor. O profeta Isaías fala isso no Isaías 58. A coisa mais absurda que tem, meus irmãos, é você estar irado, raivoso e adorar o Senhor. Está lá, mas o coração está longe de Deus. A Bíblia diz que antes de você ir à casa do Senhor, resolva o seu problema com o teu irmão, e depois você volta e adora. Meus irmãos, é uma ofensa a Deus adorar o Senhor com o coração cheio de raiva e ira. Caim tentou adorar o Senhor com o coração podre, e Deus rejeitou o seu sacrifício. Era inaceitável. Quantas pessoas estão assim dentro das igrejas? Uma pessoa que presta culto ao Senhor, mas está indiferente e apático às necessidades dos outros. Meus irmãos, não se importa com as viúvas e os órfãos, com os angustiados, com os necessitados, não prestou culto ao Senhor. Seu coração está longe de Deus, pois o coração não é de um verdadeiro adorador, de um coração misericordioso. Como está o teu coração, meus irmãos? Que você tenha um coração misericordioso, que você esteja disposto, de fato, a ajudar o teu próximo. Não venha à presença de Deus em adoração, sem resolver os seus problemas. Tem pessoas que não conversam com outras pessoas há anos, há meses. Há coisas para resolver. E a sua vida espiritual está travada e não sabe por quê. A última coisa que eu queria dizer para vocês é que devemos ser misericordiosos, porque um dia nós iremos prestar contas da nossa administração. A Bíblia nos diz que eu e você somos chamados a ser mordomos de Deus.
Tudo que eu tenho, tudo que você tem, pertence a Deus, meus irmãos. E Ele espera que usemos os nossos recursos que Ele nos confiou sabiamente para dar o benefício dos outros, para a expansão do reino de Deus. Como é que você administra os seus recursos? Você usa os seus recursos que Deus te deu para exercer misericórdia? Como é que você usa os seus recursos? Os seus bens? Às vezes está no carro assim, ó, propriedade exclusiva de Jesus no carro. O cara não dá uma carona. Está chovendo, irmão, indo andando no barro, pegando o ônibus todo lascado no sol. O cara passa reto, filho. Faz aqui, ó. Bah, eu nem vi tu, irmão. Se eu tivesse visto, dava carona. Ah, não dá carona, o cara mora lá do outro lado da cidade. Vou gastar minha gasolina, 6 conto a gasolina. Depois acaba o motor lá, gasta 15 mil para consertar o motor, não sabe por quê, né? Meus irmãos, Deus nos chama para usar os nossos recursos para exercer misericórdia. Como é que eu posso ver pessoas sofrendo ao meu lado e não meter a mão no bolso e exercer misericórdia? Como eu posso olhar para a minha igreja local, na qual eu participo, na qual eu sou alimentado toda semana, na qual eu crio meus filhos, e eu vendo que a igreja tem necessidades, a igreja tem projetos, tem sonhos, mas eu não ouso sonhar junto com eles e investir o meu tempo, meus recursos para que o reino cresça e aquela igreja desenvolva o seu trabalho de luz naquela cidade. É loucura. Deus nos chama a exercer misericórdia. Deus nos chama a nos envolvermos. Um dia, meus irmãos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas de nossa administração. No dia do juízo seremos confrontados com as oportunidades que tivemos para ajudar os necessitados, para ajudar a igreja na expansão do reino, e não fizemos porque não fomos misericordiosos. Nós estamos mais preocupados em acumular coisas nessa terra do que ver Cristo sendo glorificado através de nossa misericórdia. Saiba administrar bem os seus bens, e nunca faltará recursos para você abençoar outros e abençoar sua própria família. Faça isso, e você verá, meus irmãos, cada vez mais generoso você é, mais coisas extraordinárias você vê Deus fazer em sua vida. Eu nunca vi pessoas mesquinhas, pessoas sovinas, progredirem de fato na vida, porque não é assim que funciona o reino de Deus. Jesus, em Mateus 25, 41, 43, ilustra essa verdade de forma muito vívida. Olha o que ele diz: apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Mas quando aconteceu isso, Senhor? Ele responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um desses pequeninos, a mim deixastes de fazer. Meus irmãos, a gente tem que entender que nós fomos chamados para sermos agentes da compaixão e da redenção do nosso Senhor. Ao estender a mão ao necessitado, ao compartilhar o amor de Deus com o mundo, a misericórdia, meus irmãos, e a compaixão de Deus deve guiar as nossas ações, a forma como usamos nosso tempo e os nossos recursos. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas Bíblias você comprou ano passado e deu de presente para alguém? Não responda, pergunta retórica. Quantas vezes você fez isso? 5 reais, 10 reais. Eu não estou falando assim, meus irmãos, quantas Bíblias, pastor Daniel, de 120 reais você comprou para dar para alguém? Eu não estou dizendo isso. Bíblia de 5 reais, 10, 15 reais. Quantas Bíblias você comprou ano passado para que pessoas pudessem ter contato com a palavra de Deus que manifesta a misericórdia do Senhor? Quantos devocionais você comprou para dar de presente para alguém? Quantas pessoas você sentou ano passado e conversou e trouxe consolo para essas pessoas? Você orou com essa pessoa e falou: eu estou aqui contigo, conta comigo, o que você precisar, eu estou aqui no teu lado, eu quero ser um esteio na tua vida, eu estou aqui para andarmos juntos.
Quantas pessoas você fez isso ano passado? Meus irmãos, é muito fácil perceber quando alguém não está bem. É muito fácil. Você não precisa ser pastor, não precisa ser mestre em aconselhamento bíblico, psicólogo, você percebe quando alguém não está bem. No culto, antes de começar o culto, depois do culto, o cara sumiu, faz 1, 2 semanas que não aparece na igreja. Você liga para essas pessoas? Ô meu irmão, que saudade de ti, que houve, não foi na igreja e tal, posso ir te visitar, tomar um cafezinho? Isso aí quem faz é pastor, é presbítero, o que eu tenho a ver com esse negócio? É o teu dever, é o teu irmão, é a tua família, é um corpo de Cristo que saiu da igreja, está abatido, está triste, está angustiado, está passando por algum problema, e Deus quer te usar como instrumento de misericórdia, para que essa pessoa retorne à casa do Senhor. Quantas pessoas você viu sair da igreja triste, ou estava no culto desanimado, abatido, e você foi lá conversar com ele depois? Ou talvez você olhou e tem alguma coisa acontecendo ali. Tu viu? Tem alguma coisa acontecendo ali, rapaz. O que será que aconteceu? Pá, cara. Não, você vai lá e se importa de fato com a pessoa. Meus irmãos, estou sendo sincero, não fica chateado comigo. Eu estou falando isso em amor. Eu estou falando isso porque eu quero ver vocês exercendo misericórdia no ano de 2025. Eu quero ver vocês desenvolvendo todo o potencial de Deus na vida de vocês. Talvez alguém possa estar pensando aqui, mas o que eu vou dizer para essa pessoa? O que eu vou falar? O que eu vou orar? Meus irmãos, Deus vai colocar palavras na boca de vocês. Dia após dia, domingo após domingo, vocês escutam pregações, EBDs, estudos bíblicos. O que você possui no seu coração de conhecimento das Escrituras é muito. É muito. E esse muito que você acha que é pouco pode transformar vidas, famílias, histórias. Há pessoas no mundo que não conhecem um versículo das Escrituras, e aquilo que você conhece, e se você compartilhar, pregar, ensinar, através da misericórdia do Senhor, pode transformar a história de alguém, pode encher a igreja de Várzea Grande em 2025, se cada um de nós ir lá e exercer misericórdia, se importar de fato com aquela alma que está perecendo, indo para o inferno. Qual que tem sido o teu olhar para o teu parente, para o teu amigo, para o teu irmão, ou para um pai, ou para um filho desviado? Qual tem sido o teu olhar para essas pessoas? Um olhar de misericórdia ou de indiferença? Se você de fato é amigo dessa pessoa, se você de fato ama essa pessoa, o mínimo que você fará, movido pela misericórdia de Deus, pela gratidão de Deus, é pregar o Evangelho, é consolar, é animar, exortar, falar, tempo e fora de tempo das Escrituras para essa pessoa, porque tu anela ver essa pessoa fazer parte do reino dos céus. Que amigo é esse que vê alguém indo para o inferno, mas não fala do Evangelho? Meus irmãos, depois que está no caixão, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Você pode exercer misericórdia sobre a vida de alguém quando ele está vivo. Depois que ele morreu, é chorar e lamentar, e pedir misericórdia a Deus. Eu não quero que você passe por essa experiência. Eu não quero que você tenha esse tipo de tristeza. Faça agora, faça hoje. Comece a se importar com as pessoas. Comece a amar as pessoas de fato. Comece a ter misericórdia, meus irmãos. Olhe para a pessoa que está no teu lado aqui nesse retiro. Olhe para essa pessoa com amor, com carinho e diga: eu quero exercer misericórdia sobre a tua vida. Eu quero me envolver com a tua vida, com a tua história. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu quero ser um esteio no teu lado. Eu quero ser um suporte. Conte comigo, você não está sozinho. Eu quero apoiar o pastor, eu quero apoiar o conselho, eu quero apoiar a liderança, eu quero atuar, eu quero me envolver nesse papel de misericórdia ativamente, para ver nossa igreja saudável, forte, glorificando a Deus. Deus nos chama para isso, meus irmãos. Como é que você tem usado o teu tempo livre?
doe teu tempo para visitar, ir no asilo, ir no hospital. O irmão está doente, colocar no grupo da igreja, olha, o fulano está doente. Daí tu só coloca aquela mãozinha lá no grupo, né? Eita miséria, né? Ai, se lascar. Tenho raiva disso, cara. Daí tu olha assim, fulano está doente, está morrendo na UTI. Mãozinha. Se o cara é um pouco mais misericordioso, coloca a mãozinha e escreve assim, em oração. Se é mais misericordioso, vai no chat GPT, coloca alguma coisa lá, daí ele coloca uma mensagenzinha lá no grupo da igreja. Aí eu pergunto, tá lá, 20, 50 mãozinha. Essas 50 mãozinhas, quantas pessoas ligou para esse cara que está doente? Ligou. Ou foi no hospital. Pá, cara, ir no hospital, pá, o horário de visita é ruim. Pá, vou ir lá, não sei o que, tem que pagar o estacionamento do hospital, 20 conto. Pá, eu não vou lá não. Ou foi na casa do cara. Meu irmão, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essas coisas marcam a vida da pessoa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu cansei de ir em velórios que não foi eu que fiz o ato fúnebre, eu fui lá. Eu nem falei muita coisa, eu simplesmente abracei a pessoa. Ou levei um pacote de bolacha com um cafezinho para o pessoal tomar lá, porque nessas horas ninguém consegue pensar direito. Hoje em dia tem funerárias que faz todo o pacote. É caixão, é coroa de flor e tem o cafezinho, as bolachas Maria lá junto. Mas isso não é todo mundo que faz. Aí você leva o cafezinho, leva as bolachinhas, dá um abraço. Pode passar 50 anos, a pessoa vai dizer, o fulano estava lá comigo. O que ele falou? Não sei, não lembro, mas ele me abraçou e chorou comigo. E isso foi muito importante para mim. Na vida de quantas pessoas você já fez isso? Quem já passou por luto sabe que eu estou dizendo é muito sério. É muito importante, a gente não esquece. Isso é exercer misericórdia também, meus irmãos. Deus nos chama a fazer isso. A visitar, aconselhar, discipular. E quando nós fazemos isso, Deus derrama ricas bênçãos sobre nós. Eu quero destacar, meus irmãos, que misericórdia e perdão estão intimamente ligados. E uma das coisas que mais nos motiva a ter um coração perdoador é o maravilhoso conhecimento que nós temos, que nós somos perdoados. Nada prova de maneira mais clara que fomos perdoados e recebemos misericórdia de Deus do que a nossa prontidão em perdoar e exercer misericórdia. Entenda uma coisa, que perdoar e ser perdoado, mostrar misericórdia, receber misericórdia, são coisas que andam juntas de maneira indissolúvel, não tem como separar. E outra coisa, entenda isso, guarde de tudo que eu falei, guarda isso aqui pelo menos. Não espere receber misericórdia para exercer misericórdia. Não faça isso. O texto não diz que você sempre receberá misericórdia dos outros quando você é misericordioso. O texto não diz sede misericordioso com quem é misericordioso contigo. O texto não diz isso. Seja misericordioso com todo mundo. Às vezes, meus irmãos, quando você é misericordioso, você não recebe nada em troca. Às vezes nós somos misericordiosos e o que a gente recebe? Ingratidão, maldade. Mas não devemos nos abalar, porque, meus irmãos, a nossa recompensa não vem das pessoas, vem de Deus. Essa é a nossa motivação. Muitos, por receber o contrário do que deram, por serem abandonados no momento que mais precisava de ajuda e apoio, daqueles que no passado estendeu a mão, acaba ficando embrutecido, raivoso, frustrado, e acaba fazendo a seguinte resolução: quer essa mesma coisa? Eu não vou ser mais misericordioso com ninguém, que se lasque tudo. Eu vivo a minha vida e vocês vivem a de vocês. Eu não quero saber de igreja, eu não vou me envolver com mais nada. Quer saber uma coisa? Começou o culto, eu vou sentar no último banco, vou chegar atrasado por livre e espontânea vontade. Eu chego atrasado para ninguém me cumprimentar, e eu saio na hora dos recadinhos. E eu vou deixar meu carro lá na rua para não ter tranqueiro no estacionamento. Eu entro e vou e ninguém me vê. Eu oculto o Senhor, mas não quero saber de ninguém. Eu estou com nojo de igreja. Porque eu ajudei, que eu ganhei em troca só chinelagem, só paulada na cabeça. Eu não quero mais saber de nada.
Tem gente que é assim. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, a falta de gratidão e de misericórdia das pessoas não são justificativas diante de Deus para não exercer misericórdia. Não são. Pois essa não foi a postura de Jesus na cruz. Ele deu a sua vida, meus irmãos, quando todos o abandonaram, incluindo seus amigos, incluindo as pessoas que ele curou, libertou, ensinou. Tinha um monte de miserável lá, crucifica, crucifica. Ô meu, o que você está fazendo aqui em pé, falando crucifica? Ah, é que Jesus me curou, mas crucifica. Pô, cara, é loucura. É loucura. Meus irmãos, ele foi misericordioso. O que ele recebeu em troca? Cruz. Ele perdoou, o que ele recebeu em troca? Foi ridicularizado no madeiro. Resumindo, não espere muito das pessoas. Coloque isso na sua cabeça. Por quê? Se você esperar muito das pessoas, isso vai gerar no teu coração frustração, tristeza, amargura, que influenciarão negativamente sua qualidade de vida emocional e espiritual. A sua vida espiritual vai travar, você vai adoecer, vai ser dominado por amargura, por raiva. Não seja assim, não espere muito das pessoas. Uma vez um pastor falou uma coisa muito interessante: faça as coisas por amor a Deus, não por amor às pessoas. Falei, rapaz, tu é doido falando um negócio desse. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque se a tua motivação for apenas as pessoas vão se decepcionar e você não vai fazer mais nada. E teu coração vai ficar duro. Se a gente olhar para as pessoas, você vai travar, vai endurecer, vai ficar doente, mal. A ingratidão das pessoas vai fazer você ter uma vida ingrata, vai adoecer tanto de corpo como de alma. Nós somos uma unidade psicossomática, meus irmãos. A doença da alma transparece no corpo, a pessoa começa a perder cabelo, seborreia na cabeça, virilha na boca, começa a engordar, emagrecer, fica no fiapo do aipim, tu olha para a pessoa está horrível, a pessoa vai perdendo o brilho nos olhos, é diarreia, dor de barriga, gastrite, tu olha assim, rapaz, que dia vai ser o funeral desse morto-vivo? Porque o coração dele está cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de rancor. Ele olha para o passado, para as coisas que fizeram contra ele, não consegue olhar para frente, não consegue olhar a graça e a misericórdia de Deus exercida na sua vida, ele não consegue ter uma vida de contentamento e satisfação em Deus. Que você não seja assim. Entenda, seja misericordioso, perdoa, estenda a mão, e Deus, o Pai de toda misericórdia e graça, te recompensará infinitamente mais que qualquer pessoa que tu ajudou poderia te recompensar. É isso que nós devemos entender. E mais, meus irmãos, entenda isso: a misericórdia que tu foi chamado a exercer é infinitamente inferior daquela misericórdia que você recebeu na cruz. É incomparável a misericórdia que você recebeu com aquela que você foi chamado para dar. Quando você olha para a cruz de Jesus e o que ela significa, tu não tem argumentos aceitáveis para não ser misericordioso. E a mesma coisa a questão de perdão. A mesma coisa. O perdão que Deus derramou sobre a tua vida naquela cruz é incomparavelmente superior ao perdão que você foi chamado a dar para as outras pessoas que te machucaram e te feriram. Ah, mas tu fala isso porque não conhece a minha história, não conhece meu sofrimento, os meus lutos, as minhas crises, os abusos que eu sofri, tal. Eu te convido nessa noite, com todo amor e carinho, a olhar para a cruz de Jesus e ver todos os teus argumentos sucumbirem diante da graça, da misericórdia e do perdão dele derramado sobre você naquela cruz. Você não tem argumentos para não perdoar e exercer misericórdia sobre as pessoas. Você não tem. Não tem. Ele chama eu e você a fazer isso nesta noite.
Portanto, faça tudo como se fosse para o Senhor, faça por amor, pratique boas obras como resultado de uma vida transformada pelo grande amor de Deus. Nós não temos outra opção diante de tão grande amor e misericórdia. A única opção, depois de sermos transformados em cidadão do reino dos céus, em filhos de Deus, é recebermos bênção sem medida, é dar aquilo que recebemos: misericórdia e perdão. E aqui fica um alerta, meus irmãos. Abre a Bíblia de vocês aqui, que a minha fechou por causa do ventinho. Fica um alerta. Ao recusarmos demonstrar perdão e misericórdia, como a gente pode querer receber misericórdia das mãos de Deus? Nessa bem-aventurança, nós temos aqui escancarada uma promessa. Qual que é a promessa? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? O que eles vão alcançar? Misericórdia. Muito bom. Mas aqui também está implícito uma maldição. Nós podemos ler esse texto de uma maneira diferente. Quer ver como eu vou ler esse texto? E eu espero que você trema quando ler de uma maneira diferente esse texto. Vamos mudar algumas palavras? Maldito os não misericordiosos, porque não alcançarão misericórdia. Maldito os não misericordiosos, porque não alcançarão misericórdia. O mesmo texto que tem uma promessa fantástica, maravilhosa, tremenda, também nos tem juízo aqui. Essa bem-aventurança para quem tem misericórdia. Quem não tem, é juízo, será amaldiçoado. Meus irmãos, não tem nada mais aterrorizante, não tem nada mais pavoroso do que não receber a misericórdia de Deus. Aqueles que não recebem a misericórdia de Deus, recebem a ira de Deus. Que a dureza do teu coração não te faça ser privado da maior bênção que podemos receber do nosso Criador e sustentador, que é a sua misericórdia manifestada naquela cruz. Que você não seja privada dela. Mas aqueles que são misericordiosos são abençoados com inúmeras bênçãos. Olha só que coisa linda. Para finalizar aqui nosso estudo, Salmo 112, do 5 ao 7, afirma que aquele que é misericordioso jamais será abalado, e o seu nome será lembrado com honra, diferente dos ímpios. O teu nome será cravado na história do céu, no livro de Deus, e jamais se apagará. Aqueles que são misericordiosos, teu nome jamais cairá no esquecimento, diferente dos ímpios. Provérbios 2:25 diz que aquele que é misericordioso, possuindo uma alma generosa, prosperará, é promessa de Deus. Já o Salmo 37:26 diz que aqueles que são misericordiosos terão a sua descendência abençoada. Deus cuidará da tua descendência. Olha que coisa linda. Você é misericordioso, Deus cuida dos teus filhos. O maior medo dos pais é: o que será dos meus filhos o dia que eu partir? O filho já tem 50 anos, barba na cara, já tem neto. O que vai ser do meu filho quando eu partir? Não interessa a idade, você sempre se preocupa com o filho. Mas se você for misericordioso, Deus cuidará do teu filho, cuidará da sua descendência. Quer ver um exemplo? Já era, vou dar um exemplo. Foi feito um estudo sobre duas descendências, Jonathan Edwards e um outro cara ímpio que viveu na mesma época de Jonathan Edwards. Um era ateu, miserável, blasfemo e zoava com Jonathan Edwards. O outro foi um grande pastor que Deus usou no primeiro grande avivamento americano. A descendência de Jonathan Edwards teve 2 ou 3 vice-presidentes, mais de 100 missionários, vários juízes, vários professores, governadores, homens de destaque, pessoas piedosas durante 200 anos, sendo bênção para a nação e para o reino de Deus. A descendência desse ímpio, vários assassinos, pessoas malignas, pessoas que foram condenadas à morte pelo Estado, pessoas terríveis, prostitutas, uma descendência amaldiçoada. Quando você é misericordioso, Deus abençoa a sua descendência.
Deuteronômio 15, do 7 ao 11, nos mostra que os misericordiosos serão abençoados em tudo que fizerem. Olha que maravilha! E finalizo esse sermão apontando para a maior de todas as bênçãos de sermos misericordiosos. Lá no Salmo 41, diz que bem-aventurado o que acode o necessitado, ou que é misericordioso com o necessitado. O Senhor o livra do dia mau. E o dia mau aqui está no singular, ou seja, do dia do juízo, do dia que todos os homens estarão diante do trono branco de Deus para serem julgados, aquele que é misericordioso receberá misericórdia, não cairá no juízo de Deus, mas entrará nas bordas do Cordeiro. Que maravilha, meus irmãos, nós estamos guardados pelo Senhor por toda a eternidade. E eu quero fazer uma observação aqui. A promessa que Jesus faz aqui, que os misericordiosos alcançarão misericórdia, aqui no grego está no tempo futuro. A ideia do texto é que toda a misericórdia que você já recebeu e que você irá receber nesta terra, nessa vida, é apenas o começo. Essa misericórdia, meus irmãos, se estenderá por toda a eternidade. Você experimentará dessa misericórdia por toda a eternidade. E Cristo nos chama nesta noite para ser misericordioso, mais parecido com Ele, com mais paciência com as pessoas, menos brabo, mais manso, a manifestar de forma mais evidente a tua cidadania espiritual, celestial, a ter mais empatia com os que sofrem, abrir a mão e o bolso para ajudar o necessitado e a obra do reino de Deus, a se importar mais com as almas que perecem. Ore nesta noite, meus irmãos, para que Deus te capacite a ser mais misericordioso e assim um instrumento mais útil no reino dos céus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da Tua palavra somos confrontados e confortados com a grandeza da Tua compaixão e amor, Senhor. Ó Deus, Tu nos resgataste das trevas e nos chamaste para sermos cidadãos do Teu reino, refletindo a Tua graça diante do mundo, ó Deus. Nós Te agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcançou quando éramos indignos, e por meio de Cristo, Senhor, nós fomos reconciliados contigo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Reconhecemos que por natureza somos egoístas, insensíveis e direcionados a buscar apenas os nossos interesses, mas sabemos que em Cristo fomos transformados e capacitados a viver, Senhor, uma vida de misericórdia, de serviço. Por isso, ó Deus, rogamos a Ti nesta hora, molda os nossos corações segundo o caráter de Cristo, enche-nos com Teu Espírito Santo para que possamos exercer misericórdia, não apenas com palavras, mas com ações concretas de amor, compaixão e perdão. Desperta-nos, ó Deus, um desejo genuíno de usar tudo que somos, tudo que temos para a Tua glória, que desenvolvemos, Senhor, nossos dons que nos deste, ó Deus, não para nossa exaltação, mas para a edificação da Tua igreja, para socorrer os necessitados. Ensina-nos, Senhor, a enxergar a dor dos outros. Ajuda-nos, ensina-nos, Pai, a carregar os fardos dos aflitos, a perdoar aqueles que nos ofenderam e a agir sempre com a mesma graça que recebemos de Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, firma os nossos passos no caminho da misericórdia, que sejamos conhecidos não pela dureza ou pela indiferença, mas por uma vida marcada pelo amor, pela redenção e pelo perdão. Ó Deus, que a igreja de Várzea Grande seja um testemunho vivo da Tua graça, um lugar onde feridos encontram cura, os caídos sejam levantados e pecadores descubram o poder do Teu perdão e da Tua misericórdia, e que tudo que fazemos, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos.